Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja um independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 704 e minguando até 586 dias, 18 de novembro de 2025. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam. É importante, peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza este vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 704, né, com o título A Casa é Sua, certo? A realidade é sua, a vida é sua, né? A palavra é sua, o compromisso é seu, a responsabilidade é seu, tudo é seu, certo? O que fizer disso vai ser o seu fruto, vai ser a sua produção, né? Se fizerdes o bem, que bem faremos, se fizerdes o mal, que mal faremos, cada um se responsabiliza por tudo que vocês estejam apresentando dentro dessa sociedade, certo? Entenda isso. E com este subtítulo, né, esse novo subtítulo, a parte 2 deste novo subtítulo, o corpo relativo, muito interessante, a forma de que eu estou expressando com este subtítulo. Se vocês não viram a abertura deste subtítulo, né, o corpo relativo, veja, vai estar na descrição do vídeo para que vocês possam estar relacionando isso em suas consciências com respeito, com carinho e com dedicação. Faça isso e faça por você mesmo, ok? Pelo aquilo que você possa produzir os bons frutos e que isso possa ser a sua realidade e que seja uma intimidade entre você e Deus. Entenda isso. Eu sempre coloco na descrição do vídeo um blog que antecedem a esse e um blog que antecipe a esse para que vocês possam relacionar com praticidade. Eu também deixo a abertura deste título, A Casa é Sua. Eu deixo uma referência em seguida, certo? Para que vocês possam certificar daquilo que for dito de interessante, de importância, certo? Então tem uma referência também na descrição do vídeo. Em seguida eu relaciono esse subtítulo, né, na descrição, abertura deste subtítulo e por fim eu faço a leitura de tudo que for dito nos 4 últimos blogs para que você possa e compreender de tudo que está sendo dito. A forma que eu relacione este blog diário, né, este canal, né, isso é muito interessante, né, essa descrição, tudo que eu faça serve de praticidade. Às vezes eu coloco, né, um vídeo nos fim, eu coloco 2 vídeos lá de referência àquilo que o YouTube me permita fazer, né, aquelas colocações ali daqueles vídeos. Eu também estou colocando uma playlist logo no fim ali, para que vocês possam compreender. Às vezes você quer fazer, né, ver tudo que for dito. Eu tenho por hábito fazer playlist de 100 em 100 blogs, né, eu estou nessa playlist eu estou formando a playlist de 600 a 700 e ela vai ficar exposta no card, ela vai ficar exposta aí também no fim do vídeo. Estou fazendo essa prática, tudo que eu faço repetindo, tudo aquilo que eu tenho dito dentro do blog diário, tudo, estou mantendo tudo dentro do blog diário para que vocês possam ter praticidade, certo? Eu coloco um blog antes, um blog depois, depois eu coloco a abertura do título, depois uma referência do título, a abertura do subtítulo, e por fim eu relaciono os 4 últimos blogs.
Esses 4 últimos blogs é muito interessante, sabe, para que você possa, compreender a leitura corrida, sabe, e relacionar isso nas suas consciência. Eu faço a leitura corrida, volto no Deus do primeiro, tudo que fora dito, além da expressão livre, que é muito grandiosa, tem a leitura corrida de todas, muito bem explicativo, certo? Relaciona tudo essa descrição, esse forma que eu relaciono o canal, é tudo praticidade para você, para que você não deixa de estar acompanhando. Isso é do seu interesse, é da sua importância, é da sua realidade, certo? Não é da minha realidade, certo? Você vindo ou não vindo não faz diferença para mim, certo? Você entendendo ou não entendendo não faz diferença para mim, certo? Eu cuido da minha vida, da minha realidade, da minha palavra, da minha vida. É só isso que eu faço, certo? O que tiver daqui para fora é sua responsabilidade e de Deus apenas, certo? Nada mais do que isso. Entenda isso, ok? Não ache que vocês estão fazendo favor para mim, não. Não está fazendo favor para mim, não, certo? Nada de favor, certo? Entenda isso. Eu estou me apresentando por um trabalho, de Deus, pelo aquilo que é o reino de Deus, né. Existe muita ideia que eu possa manifestar sobre isso, mas não é interessante isso. Então vamos seguir em frente para que nós compreendamos o mínimo dos detalhes das nossas intimidades que nós temos com cada um de nós temos com Deus, certo? É certo que cada um tem a sua intimidade com Deus, certo? É isso que determina quem vocês é. Entenda isso. Vamos então fazer a leitura deste contexto, entendendo essa grandiosidade daquilo que está no blog diário, né? Toda essa formação desse procedimento. Vamos então fazer a leitura deste contexto e fazer a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é a formação de Cristo e tudo aquilo que já tenha dentro da sociedade, fazendo essa mediação sobre uma coisa e outra. É interessante vocês compreender esta forma de comunicação, né, de expressão. É uma língua fácil de compreender, até mesmo uma criança de 8 a 12 anos consegue entender, porque são expressões que já tivera, dentro da sociedade, né, várias expressões, de todos quanto de expressões. Eu usei todas as expressões, acredito, né, tudo expressão, né, tudo aquilo que relacionei aquilo que nós aprendemos na escola, as línguas sociais, né, que já tem dentro da sociedade, né, por muitas outras coisas, né, tudo que tiver eu relacionei muito, ainda temos que nos relacionar coisas ainda para que a gente possa compreender, certo? Tudo é no seu tempo e a gente vamos compreendendo isso a cada dia que nós vamos estando direto com este blog diário. Vamos então fazer a leitura? Vamos lá. A manifestação representa a expressão deste corpo. Esta expressão pode representar o bem ou o mau comportamento deste corpo. Isto pode ser bom ou ruim quando explicando a expressão deste corpo, pois esta expressão vai dar uma realidade para o corpo exposto. O que vai determinar o bem do corpo é a expressão. Esta expressão não é uma realidade do corpo, e sim a forma em que este pensamento se manifesta neste tempo relativo por causa do tempo relativo. O corpo representa uma singularidade desta ação e explicando a relatividade com o tempo. E se este corpo for cúmplice de um pecado, este mesmo vai explicar o pecado. Este ideal explica que o corpo pode ou não ficar no singular. O ideal é que ele fique no singular, explicando a sua palavra, a sua vida. E é nesta hora que
entra a complexidade de compreender o tempo, pois quando representando o passado, o mal se faz presente por um corpo sacrificado. E é nesta hora que a realidade se esvaia do corpo relativo ao tempo. Esta exposição fica contaminado por tudo que confessemos. Este ideal vai representar o pecado de todos os corpos das formas ideológicas destas realidades. Quando explicando o corpo singular, presente, os despertos poderão reverterem estas realidades com singularidade do corpo presente, e isto sim, por causa da exposição do corpo que se faz presente para a sociedade. O corpo pode ser relativo para o corpo relativo e relativo para uma imagem e relativo para o tempo desta exposição. Isto explica que a vida pode ou não ficar presente no tempo relativo do corpo, e mesmo porque ele é uma consciência vivificada do corpo. Isto sim, pois a consciência é relativo para o tempo e não para o corpo. Quando for para o corpo, ele se transforma em uma imagem. Esta imagem pode ou não ser uma consciência vivificada do corpo relativo. Muito interessante, muito explicativo, né? Vamos fazer a expressão livre, mas compreenda que o nosso corpo, ele sempre é relativo para o tempo, que representando aquilo que é a exposição do sol, o reino de Deus. Ele pode ser relativo para o corpo celeste, que é a mesma coisa que é o tempo. Ele pode ser relativo para, né, para o sol, que é a mesma coisa que é o tempo, que é a mesma coisa que é o reino de Deus, né? Ele pode ser relativo, mas o que é mais interessante você entender que possa dar uma relatividade são tudo aquilo que se movimentam. Tudo aquilo que se movimentam é relativo. Você tem um objeto, e esse objeto não tem a percepção. Esse objeto não é relativo. Vamos falar isso diretamente para que vocês compreendam. Um robô não é relativo para um corpo humano, não é relativo para um humano, não é. Ele não é relativo para o humano, ele é uma programação de um outro humano. É alguém que chega ali, coloca uma ideia no robô e ele começa a fazer esses movimentos por uma mecânica, né, por um algoritmo. Então, o robô ele não é relativo para o corpo. Um carro não é relativo para um corpo emocional, nada disso que é objeto é relativo para o corpo, nada de objeto é relativo. Nós só somos relativo para corpo que se movimentam e pode considerar, né, um corpo humano, né, que seja humano, corpo a corpo, onde que nós façamos nossas relações, na nossa espécie, a gente se acasala, né, temos o feto da nossa espécie, né, e também podemos ser relativo a outro corpo, a outro animal, a um animal que se movimenta, eles também são relativos para nós. Você pode olhar aí, todos os animais que recebem destramento, ele recebe um comando de um ser humano, né, com essa capacidade, um adestramento. Ou seja, somos relativos a tudo que se movimenta, mas não somos relativos a um objeto. Entenda isso, não somos. Eu vejo as pessoas muito pobres, sabe, relacionando só objeto na vida. Sabe, muito bom o tempo em que eu estou vivendo, muito realizado, sabe. O que que eu quero dizer com isso? É muito interessante você entender o que o relativo, o que é humano, o que você ter uma noite, né, dormindo e você ouvir a chuva lá fora fazendo barulho na sua janela e você estar contente, você está sendo íntimo de Deus. Naquele exato momento, você estando íntimo de Deus, é muito bom, sabe? É muito bom.
O que que acontece? O homem, ele só pode ele qualquer pessoa, ele só pode se realizar com Deus, sentir o seu corpo diretamente com Deus. Tipo assim, às vezes nós como vamos falar isso diretamente para você entender, quando um corpo macho, um corpo qualquer sente a graça de Deus, ele fica contente, ele fica feliz, ele sente essa alegria, essa intimidade com Deus. É como uma mulher que fica se movendo para o seu marido, querendo sentir o marido dela, né, e o marido então isso fica uma relação, ou seja, a nossas intimidade com Deus é dessa forma. Não significa que a gente nunca que a gente não realiza, a gente se realiza diretamente com Deus. Existe essas pessoas íntimas que fazem esse relacionamento diretamente com Deus. Eu vejo aí muitas pessoas no trabalho, né, que hoje estão muito tipo assim, muito, sabe, íntimo de Deus, como agraciado, eh contemplando cada momento, né, aproveitando bem, né, essa grandiosidade, essa oportunidade de estar relacionando diretamente com Deus. E quando a gente está relacionado diretamente com Deus, às vezes você não tem nada, mas tem tudo, sabe. Tem nada, mas tem tudo. Aí você dorme na sua cama, você vai na praça, você vai buscar a sua filha da natação, você vai levar ela para a escola, você sente aquela intimidade que Deus está ali, né, mesmo às vezes com baixas condições financeiras, você vai entendendo que tudo é realmente separado, né, que a realização, ela acontece no íntimo, né, com Deus, não com o objeto, certo? Vamos então fazer a expressão livre. A manifestação representa a expressão deste corpo, né. Se vocês não viu o blog anterior, está na descrição do vídeo. Eu terminei dito, né, sobre isso, né, a matéria não se movimenta sem a percepção do movimento. Eu terminei dizendo isso. Isto explica que a vida é a realidade e a manifestação desta realidade. A vida é a realidade e a manifestação dessa realidade. Aí agora vamos entrar no próximo blog diário dizendo o seguinte: a manifestação representa a expressão deste corpo, né, porque o corpo ele é relativo para o tempo, ele é relativo para o outro corpo, então eu tenho a manifestação é tudo aquilo que eu estou me expressando sobre aquilo que é reino de Deus, sobre aquilo que é formação de Deus, sobre aquilo que é relacionamento íntimo com outro corpo emocional, sobre aquilo que é meus planos, objetivos, e certo? Então o meu corpo é uma centraliza de tudo que é realidade, né, de tudo que podemos entender. Ele é a vista, ele é a visão de um outro corpo, ele é a realidade de outro corpo, ele é muito grandioso, você tem que compreender isso. Mas hoje é muito complexo você compreender isso, certo? Por causa de quê? Por causa da formação de Cristo. Então vamos lá de novo, ó, a manifestação representa a expressão deste corpo, né, eu só posso expressar porque eu tenho esse corpo exposto. Esta expressão pode representar o bem ou o mau comportamento desse corpo, né. Isto pode ser bom ou ruim quando explicando a expressão deste corpo, né. Pode ser bom, pode ser ruim, tá certo? Pois esta expressão vai dar uma realidade para o corpo exposto, né. Eu tenho aqui a minha matéria, eu estou exposto, né, então vai ser a minha realidade. Se eu estou calado, eu não tenho expressão, não tenho corpo expressivo. Posso fazer uma gesticulação, posso caminhar, eu posso estar na leitura ótica de outras pessoas que estejam me avistando, eles fazer uma interpretação sobre aquilo que eu estou, movimentando na frente deles, sem mesmo as minhas expressões. Pode fazer isso, certo? Mas o que determina a minha expressão, o que determina a minha realidade, é aquilo que eu fale, aquilo que eu expresse. Isso determina a minha realidade, isso deixa o meu corpo flexionado para a sociedade, deixa o meu corpo flexionado para Deus, deixa o meu corpo flexionado para Cristo e deixa o meu corpo flexionado para outro corpo a quem eu queira relacionar este meu corpo diretamente, certo?
Neste tempo, eu vou ausentar, se eu vou relacionar um corpo diretamente, eu não quero saber de ideologia, eu quero saber de realidade, né? O que que as pessoas estão me apresentando, é uma coisa boa, é uma coisa ruim, é coisa ruim, vai embora, é coisa boa, vamos tomar um café junto, vamos celebrar uma coisa boa, né, diante de Deus. Então, entendemos isso, né? O que vai determinar o bem do corpo é a expressão, né? Eu estou expressando algo, as minhas palavras, principalmente, é ela que vai determinar o meu bem, né? Esta expressão não é uma realidade do corpo, e sim a forma em que este pensamento se manifesta neste tempo relativo, por causa do tempo relativo, né? Então, aqui o que diz aqui, para a gente compreender, olha, o que vai determinar o bem do corpo é a expressão, né, uma possibilidade. Esta expressão não é a realidade desse corpo. Por que que não é a realidade do corpo? Porque palavra não machuca, né, palavra não machuca ou machuca. Eu já vi gente, né, muitas das vezes, se permitindo por um corpo e outro, né, e fazendo essa complexidade e se permitindo que a palavra vá e faça né, por expressões, por inveja, qualquer coisa, possa assim, a palavra pode ferir. Mas você entende que a palavra ela não tem essa ligação diretamente com o corpo? Eu estou soando a minha voz? Espiritualidade pura, certo? Pode ser uma realidade do meu corpo, a quem eu quero relacionar a outro corpo, pode ser uma realidade do reino de Deus, a quem eu quero apresentar este reino às pessoas, pode ser uma formação de Cristo, a quem eu quero unificar essas pessoas, pode ser um plano objetivo meu, a quem eu quero me realizar com outras coisas dentro da sociedade, pode ser qualquer coisa desses quadros a qual eu estou tendo dito, pode ser uma dessas, mas você entende que a expressão em si só, ela não tem a sua vida, ela não tem a sua realidade. Eu dou ela essa vida, ou eu dou ela essa morte, que seria uma falsidade. Eu posso manifestar isso de uma forma viva e sendo gloriado com Deus e com outro corpo. Eu posso representar isso numa morte, daquilo que eu estou criando, naquilo que eu estou inventando sobre os meus pensamentos. Entendam isso, certo? Essa palavra não é tão ligada ao corpo, eu posso fazer dela uma exposição real daquilo que é o reino de Deus, posso fazer uma exposição real daquilo que é até mesmo uma formação de Cristo, posso expor os meus planos e objetivos, posso expor o meu relacionamento íntimo com um outro corpo emocional, pode, ok? Entenda isso. Então vamos lá. O que vai determinar o bem do corpo é a expressão. Esta expressão não é uma realidade do corpo, e sim a forma em que este pensamento se manifesta neste tempo relativo, por causa do tempo relativo, né? Cada um vai ter a sua forma de realizar, e neste tempo vocês vai poder relacionar no tempo de cada um, entenda isso. O corpo representa uma singularidade desta ação, explicando a relatividade com o tempo. E se este corpo for cúmplice do pecado, este mesmo vai explicar o pecado. Se você é cúmplice de alguém, você vai explicar o pecado a quem você é cúmplice. Você não vai explicar o bem de outra pessoa. Ninguém tem possibilidade, ninguém tem condições de manifestar o bem de outra pessoa. Ninguém tem isso. Eu posso fazer uma percepção daquilo que é a realidade da pessoa, daquilo que é a manifestação da pessoa, da manifestação de Deus num corpo expressivo. Posso adorar Deus pelo aquilo que as pessoas estão manifestando, daquilo que é de Deus, realidade de Deus, daquilo que é reino de Deus. Posso fazer isso, mas
Eu não posso manifestar o bem, mas eu posso ser cúmplice das pessoas. Quando eu sou cúmplice, eu faço isso um bem pela unificação. Eu faço isso pelo reino e da mesma forma, para uma formação. É como se eu tivesse dito assim diretamente a todas as pessoas: olha, fique junto aí, que eu vou e volto. Eu vou e vou voltar e vou trazer ao juízo para você. Não é nesse tempo, mas no tempo específico vai acontecer. Vocês se aguardem a este tempo e não anda disperso a nada. Não anda disperso a nada. Talvez vocês está entrando em uma realidade que poderia ser a sua intimidade com Deus e nós está negando isso por não estar distraído dentro da sociedade. Entenda isso. Certo? Outras coisas objetivas são mais importantes do que a realidade sua com Deus, da sua intimidade com Deus, ok? Entenda isso. Este ideal explica que o corpo pode ou não ficar no singular. Bom, pode ou não ficar no singular? Qual que é a resposta correta para isso? Singular, eu sou singular, certo? Eu sou o bem, certo? Eu sou a minha realidade, tudo que eu faço por mim mesmo, não faço por ninguém. Isso é a minha singularidade, isso é o meu ato egoísmo, né? De compreender a quem eu sou, né? Isto é a singularidade, ninguém explica a minha vida, eu só posso explicar a minha vida, certo? Agora, quando é que não possa ser singular? Eu tenho que ser cúmplice de alguém. Eu tenho que ser cúmplice de alguém. A pessoa está errando, deixa ela flexionada para irmão. Continua tentando. Você vai conseguir, né? Se você, né, de alguma forma, você cair, você levante, certo? Se não for dessa vez, vai ser de outra vez. Mas você tem que continuar tentando, certo? Por que que as pessoas têm que continuar tentando? Porque, entenda, se ela está mal, ela tem que expulsar para fora, ela tem que compreender desses mau comportamento. Então, nada que você fizer a ela, você vai conseguir ajudar e vai conseguir explicar o bem dela. Ela tem que se entender daquilo que é bem para ela. Eu posso trazer alguma coisa expressiva, mostrar para ele alguma coisa da realidade, mostrar para ele alguma coisa do reino de Deus verdadeiro, mostrar para ele a verdadeira formação. Posso fazer isso, mas a minha realidade é a minha vida. A realidade dele é a realidade, a vida dele. E é isso que determina os seus corpos expressivos, aquilo que eles estão manifestando. E se ele já está tendo complexidade, já está tendo uma crise, é porque ele está manifestando isso de uma forma errada, né? E quando ele estiver entendendo dessas coisas erradas que é delas mesmas, eu posso chegar e dizer para ele uma coisa, vai entrar num ouvido e sair no outro, ele não vai ouvir o que eu estou falando a ele, não vai, pode olhar aí, né. Entenda isso, muita gente não compreenda o que está sendo dito dentro desse blog diário, mas, né, as pessoas que têm ouvido, que ouça, tá, ouça o que está sendo dito. O ideal é que ele fique no singular, explicando sua palavra e sua vida. E é nesta hora que entra a complexidade de compreender o tempo, pois quando representando o passado, o mal se faz presente por um corpo sacrificado. E é nesta hora que a realidade se esvai do corpo relativo ao tempo, né? Ao tempo presente. Coloquei só aqui o tempo, né, o tempo determinando a nossa realidade, mas colocar o tempo presente para ficar mais interessante essa expressão. Você viu que interessante que o passado se fez presente por causa da realidade do corpo presente? Porque ele veja só que interessante esse texto, olha só. Isto explica muita coisa, né. Vamos lá, ó, e é nesta hora que entra a complexidade. E qual é a hora que entra a complexidade? Vamos voltar um pouco mais atrás. O ideal é que ele fique no singular, explicando a sua palavra e a sua vida. E é nesta hora que entra a complexidade.
de compreender. Por quê? Por que que entra a complexidade? Porque ele vai ser cúmplice de outros, ele vai deixar outros corpos flexionados para uma unificação. Então, é nesta hora que entra a complexidade de compreender o tempo, pois quando representando o passado, o mal se faz presente por um corpo sacrificado. E é nesta hora que a realidade se esvai do corpo, né? Se esvaia, você deixou sair, foi embora a sua realidade. Eu vou relacionar o sacrifício do corpo vivo, aquele ser é Deus, é que tem, é Cristo, é aquilo, é aquele outro, é Yeshua, é sei lá, muitas outras expressões que as pessoas criaram dentro da sociedade sem compreensão, eles trazem que esse nome no vazio, certo? Então é nesta hora que entra a complexidade, né, de compreender o tempo, pois quando representando o passado, o mal se faz presente por um corpo sacrificado. E nesta hora que a realidade se esvai do corpo relativo do tempo presente, né? O corpo está exposto, presente e gerando essas complexidades dentro da sociedade. Ah, é Jesus, é Emmanuel, é aquilo, é aquele outro, é isso, é aquele outro, falou isso, não falou, falou aquele outro, não, blá, blá. Nossa, muita coisa. Aí não tem cabeça que aguenta, né? Enjoa, dá enjoo, né? De uma certa forma eu olho e fico graciando a Deus, né? Porque a unificação vem por esses mesmos que estão manifestando esses tipos de coisa dentro da sociedade. Esse é o propósito de Deus, entenda isso, certo? Nada é por acaso, tudo que Deus faz é tudo bem calculado, entenda isso. Esta exposição fica esta exposição fica contaminado por tudo que confessamos. O corpo está exposto, né? Então ele fica contaminado por entendermos desse sacrifício, né? Então esta exposição fica contaminado por tudo que confessemos, né? Este ideal representa o pecado de todos os corpos das formas ideológicas destas realidades. Eu falei formas ideológicas destas realidades. As pessoas dizem que não, o ladrão não vem, né? Que o ladrão não vem, né? Que a morte não vem para as pessoas dizem isso, né? É dizendo, ah, isso não existe, aquilo não existe, né? Porque, olha só, este ideal vai representar o pecado de todos os corpos, das formas ideológicas destas realidades. Eu tenho um corpo presente e exposto, eu posso dar minha vida para me realizar com o pecado, para me realizar com a coisa que eu estou criando sobre mim, sobre o Cristo, sobre a formação de Cristo, sobre Deus, sobre o outro corpo, né? Sobre os meus planos objetivos. Trago o meu objetivo para o meu lugar e eu deixo o meu corpo emocional de qualquer jeito, eu vou sofrendo as consequências porque eu sou a realidade. Eu vou provar, o meu plano objetivo vai provar que eu estou fazendo as coisas equivocadamente, movendo apenas objeto com objeto, se transformando em uma imagem, em um objeto para outras pessoas. Quando explicando o corpo singular presente, os despertos poderão reverter em estas realidades com uma singularidade do corpo presente. E é isto e isto sim, por causa da exposição do corpo que se faz presente para a sociedade, né? Os despertos veio, né, conseguiu se conectar com Deus, fazer uma realidade com Deus, então eles fazem a percepção desse seu corpo real e começa a entrar na sua realidade, então eles começam a se conectar com Deus, certo? Eu falei conectar com o homem? Não, eu vejo hoje em dia, hoje parou, tranquilo. Mas eu vejo antigamente no início, quando começamos os trabalhos sociais atrás, mas um pouco atrás, né, eu vejo as pessoas começaram a falar desperto, 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 e fazendo intriga com um com o outro. Os despertos, ele não relaciona outro corpo emocional, ele relaciona diretamente a Deus. Ah, a pessoa está caindo, está levantando, está fazendo isso, não importa, certo? Eu vou procurar me realizar com Deus, certo? Quando eu estou conectado com Deus, com o reino de Deus, as coisas me acrescentarão,
porque os meus frutos são bons, a minha manifestação são boas, as minhas realidades são bons, certo? Certo? Hoje mesmo, até mesmo na formação de Cristo, é possível que as pessoas despertas façam um trabalho bom. Eu vejo muitas pessoas se empenhando no trabalho do 3 e Ata. Eu vejo como essa formação paralela era muito produtiva. As pessoas que têm ouvido, elas ouçam, entendam, né, e cai na realidade e não relaciona outro corpo emocional no lugar de Deus. "Ah, esse trabalho é isso, essa obra é isso, é grandiosa". E qual é a sua realidade? É isso que importa. Os desperto, ele vai pelaquilo que é realidade, ele não vai pelaquilo que que a pessoa está caindo, que a pessoa está levantando, certo? E muitas pessoas veem no trabalho com crise, eles ajudaram, porque tudo isso ajuda na formação de Cristo, tudo isso ajuda. Não é desprezo, não é de nada. Todos aqueles que se contribuíram, né, nós estamos chegando na resolutividade por causa das contribuição, né, de uma manifestação de um do outro, até mesmo aquelas crises, ela contribui, mas nós estamos crescendo, nós estamos amadurecendo, nós não podemos mais permitirmos a essas baboseiras, né, de nos colocar um contra o outro e dizer que isso é desperto. Não tem desperto quando você relaciona a outro corpo emocional, só tem desperto quando você relaciona a Deus. Isto é real. Tirou disso, você não tem desperto. Ah, você está criticando um político, a religião, fulano de tal, Matrix, tal, tal. Não, isso não é desperto, não. Não estou vendo nada de desperto isso. Que eu posso trazer uma mensagem para a formação de Cristo, para a unificação, Deus que eu tenha ciência, Deus que eu tenha intimidade, Deus que eu tenha permissão para mim falar isso, para contribuir para a formação de Cristo. Porque se eu fale em nome de Deus, para uma unificação. Da mesma forma, para que todos fiquem juntos, para que o juízo venha. E é só isso. Eu posso usar uma coisa e outra e relacionar isso cautelosamente, de acordo com a minha intimidade. Entenda isso, ok? Então, entendemos a ideia do desperto, vamos seguir em frente. O corpo pode ser relativo para o corpo relativo, né? Eu posso ser relativo a outro corpo? Sim. Eu posso ser relativo ao objeto, outro objeto? Não, não posso, não posso, não posso, ok? Então, o corpo pode ser relativo para um corpo relativo e relativo para uma imagem. Essa imagem ela pode representar o poder de Deus, a formação de Cristo, ou então até mesmo aquilo que eu coloco uma pedra no lugar da minha realidade e faço disso um plano objetivo. Esse plano objetivo pode ser uma consciência, ou pode ser um corpo que está colocando o objeto no lugar da sua realidade, sei lá, qualquer coisa, certo? Entenda isso. Na hora que você coloca o objeto no lugar da sua realidade, a sua realidade vai ficar longe de você, você está longe. "Ah, eu estou rico, estou cheio de dinheiro", cadê a realidade? Não tenho paz com a minha esposa, não tenho tranquilidade com a minha mãe, não tenho tranquilidade com meus colegas de trabalho, não tenho tranquilidade com os meus irmãos, sei lá. Cadê a paz? Cadê o dinheiro veio e você não tem a paz? Pobre, 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 pobre. O corpo pode ser relativo para o corpo relativo e relativo para uma imagem. E relativo para o tempo desta exposição, né, dependendo do que você esteja relacionando neste tempo, né, pode ser a formação de Cristo, pode ser um relacionamento corpo a corpo, pode ser o reino de Deus e pode ser um plano objetivo. Esse plano objetivo pode ser tratar de uma coisa de Deus, que vai relacionar a formação de Cristo ou uma realidade desse reino de Deus, certo? E vai explicar no meio ali vai ter algumas realização sobre aquilo que é os meus planos objetivo também de cada corpo em específico, e isso a gente vai entendendo em particular. Isso explica que a vida pode ou não ficar presente no tempo relativo do corpo, né, pode ou não. A vida pode ou não, e quando é que ela não fique presente? Isto explica que a vida pode ou não ficar presente no tempo relativo deste corpo. Mesmo porque ele é uma consciência vivificada da matéria.
mesmo por pode ou não, gerando uma dúvida, pode ou não ficar presente no tempo relativo. Então, quer dizer, quando ela não me é relativa, a vida não é relativa, eu estou mentindo. Eu estou fazendo dos meus planos objetivos mais importante do que o meu próprio relacionamento. Então, eu vou começar a esnobar as pessoas, então vou começar a gerar morte, falsidade sobre corpo, expressão, morte, sobre falsidade daquilo que é o meu objetivo, não tem realidade sobre aquilo que é relacionamento corpo a corpo. Eu não vou estar flexionado a outras pessoas, e as pessoas não vai estar flexionado para mim, porque eu estou colocando um objeto no lugar do meu relacionamento, daquilo que é a minha realidade, daquilo que é a minha vida, certo? Eu vou estar mentindo, né? Entenda isso. Então, entendemos. Isto explica a vida. Isto explica que a vida pode ou não ficar presente no tempo relativo deste corpo. E mesmo porque ele é uma consciência vivificada do corpo. É isso aqui que nós queremos falar. Se ele é uma consciência vivificada do corpo, vamos voltar lá no princípio. O homem Deus é espírito e Deus fez do homem espírito da mesma forma. Então, tudo que nós temos é um espírito. Esse espírito forma palavra, dessa palavra nós forma a vida e dessa vida nós forma um corpo simples, materializado, que seja com a sua própria realidade e que não seja um objeto e que não seja uma imagem e que ele possa manifestar a sua realidade da sua vida, que a sua palavra seja a sua vida e a sua vida seja a realidade de tudo aquilo que está exposto ao sol, de tudo aquilo que está exposto à sociedade, de tudo aquilo que esteja exposto a outro corpo emocional e tudo aquilo que esteja exposto até mesmo aos seus planos objetivos, fora da matéria, seus planos objetivos, tudo aqui vem relacionando aqui fora, todos os frutos, tudo aquilo que vem depois dos seus corpos emocionais vai se transformar em fruto. E tudo por quê? Por causa da palavra e por causa da sua vida e por causa da realidade desse corpo, e eu começo a produzir os bons frutos. Muito grandioso, muito bom. Mas quando a gente não temos esses frutos, quando a gente não temos a nossa palavra, nós temos a vida, nós temos um objeto, nós temos uma imagem no lugar de nossas realidade, então nós vamos começarmos a relacionarmos a esta nossa ideia de nos estarmos realizando com objeto e não com outra pessoa. Entenda isso. Isto sim, pois a consciência é relativa para o tempo e não para o corpo. A consciência é relativa porque ele é espírito. A consciência é uma espiritualidade de Deus, que Deus vivificou o corpo e transformou isso em uma grandiosidade daquilo que é formação de Cristo, daquilo que nós entendemos. Nós somos formado espírito, nós somos formado espírito, nós não somos vivo, nós somos formado espírito. Isso significa que a nossa consciência é vivificada, é uma consciência vivificada da matéria, e é isso que faz a percepção de que nós movimentemos de uma forma correta, que nós fazemos a percepção de tudo que nós podemos relacionar o bem a outra pessoa e não o mal, e não um objeto à pessoa. Eu não posso me tornar uma pessoa pedra para me relacionar a outras pessoas, eu tenho que relacionar a minha vida, a minha realidade, a minha palavra é a minha vida. Isto sim, pois a consciência é relativa para o tempo e não para o corpo. Quando for para o corpo, ele se transforma em uma imagem. Esta imagem pode ou não ser uma consciência vivificada do corpo relativo. Quando é uma consciência vivificada, a minha palavra é a minha vida. Se essa consciência não tiver vivificada, então eu sou apenas um objeto, uma imagem daquilo que eu estou imaginando sobre aquilo que eu sou, mais objetivo do que humano, do que real, do que realidade. Eu sou mais objetivo, certo? Se eu vou relacionar apenas o objetivo, eu vou conseguir muitas coisas. Por fim, eu vou morrer sozinha, sem nada, porque o que é relativo são corpo relativo a outro corpo relativo. Objeto não são relativo para objeto, o corpo humano não é relativo para objeto, ele é relativo para outro corpo. Ele é relativo para outro corpo, certo?
Entenda isso, muito grandioso, tudo que está sendo dito, relaciona isso nas suas consciências. Se inscrevam neste canal, sinalize esse vídeo, só se você estiver compreendendo. Se não compreendeu, eu não sinto necessidade nenhuma que você faça coisa alguma. Só faça mesmo se isso for a sua realidade, se for a sua verdade, se isso serviu para que você conecte com a Deus diretamente, certo? Não relaciona o homem diretamente, relacionar somente a Deus, certo? Porque tudo que eu faço por mim mesmo, eu não faço por ninguém mais, certo? E para Deus, né, para mim realizar junto com Deus. E tudo que vá para fora é de sua responsabilidade e é de Deus também. Se inscrevam neste canal só se você estiver se realizando com Deus. Se não estiver realizando com Deus, não sinto necessidade nenhuma, certo? Que você se inscreva nesse canal, se você sinaliza esse vídeo. Se você não viu que isso é uma realidade, significa que você não ouviu nada, não teve ouvido, certo? Então significa que você está fora do seu tempo, está fora da sua realidade. Continua, né, com essa sua vida do jeito que você queira e quando você sentir, né, que Deus está te chamando para um reino de Deus, que Deus está te chamando para o reino dele, certo? Aí você fique à vontade, a casa é sua. Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.